Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter na sua paz. A semelhança de uma enorme formigueira em movimentação, naquela tarde, uma grande multidão se dirigia ao auditório central da vasta corte provincial de Cesareia. Félix e Drusila, a sua esposa, ali já não mais se encontravam. Haviam, por ordem de César, demandado a outras regiões provinciais, a fim de exercerem novos encargos administrativos. Para ocupar o lugar de Félix, foi então designado o procônsul romano Pórcio Festus. E Festus, naturalmente, para se tornar simpático, agradável à comunidade hebraica local, resolveu então fazer uma recepção festiva ao rei Herodes Agripa e à sua esposa, a rainha Berenice. Sabia ele que o rei Herodes ardia em curiosidade por conhecer a então afamada figura de Paulo de Tarso, um ex-doutor da lei, que, conforme diziam, havia sido anos antes acometido de um fenômeno estranho e misterioso às portas da cidade síria de Damasco, quando modificara radicalmente a sua maneira de pensar e de ser. Deixara de ser um exegeta, um estudioso da Torá, da lei dos velhos profetas, para ser um dos mais ousados, obstinados, corajosos propagandistas de uma mensagem de moral estranha, que, conforme diziam, havia sido anos antes pregada na Palestina e cercanias por um carpinteiro de nome Jesus, que deixara a vida tristemente crucificado entre malfeitores no Monte Gólgota, além das muralhas de Jerusalém. Coincidentemente, naquela ocasião, Paulo estava preso no cárcere de Cesareia, aguardando o trânsito para ser levado até Roma, onde receberia o veredito final do imperador. Essa situação devesse ao fato de que, ciente de que os fariseus locais pretendiam eliminá-lo, Paulo valeu-se de uma prerrogativa, de um título a que fazia jus, o título de cidadão romano. Porque havia um edital, uma lei promulgada ao tempo ainda da República Romana, quando governava Júlio César, o grande conquistador das Galhas, que facultara a todo cidadão grego o título de cidadania ou de cidadão romano. Para quem conhece a história de Paulo, constante na narrativa singular atribuída pela tradição, embora haja dúvidas por parte de historiadores, o livro Atos Apóstolos, embora fosse de linhagem, de descendência judaica, Paulo era de origem grega, porque nascera em Tarso, que era uma província grega da Ásia Menor, aliás, um dos principais centros de divulgação, de difusão da cultura helenística do mundo antigo. Então, para ficar na terra por mais tempo, a fim de que pudesse melhormente continuar a sua trajetória luminífera, divulgando a boa nova do Cristo que abraçara desde aquele momento especial de sua vida singular, ele resolvera apelar a esse título, porque assim sendo, os fariseus não poderiam matá-lo. E para tornar a recepção interessante, Pórcio Festus resolveu, sabendo dessa curiosidade do rei Herodes, trazer Paulo à sua presença em pleno auditório, acreditando que Paulo, diante da multidão que ali se aglutinava, embaraçado, preocupado talvez com os apupos, com as vaias, pudesse, diante da palavra que lhe seria facultada, titubear, vacilar, ficar nervoso e provocar uma sensação que demonstrasse o seu desconhecimento da própria lei e que ele viesse a ser visto ali como um pateta a serviço de uma causa estranha. O fato é que, ao sinal de Festus, 2 centuriões com as suas armaduras reluzentes, com togas escarlates que contrastavam exatamente com o bronze dessas magníficas esculturas que nós podemos ver
feitas em bronze, que era o uniforme dos soldados romanos à época. Os 2 centuriões adentram o recinto e traziam no meio, grilhoado, algemado, amarrado, um homem de meia idade. A cabeleira desgrenhada, a calvície acentuada, cabelos brancos eram percebidos na barba esparramada pelo tórax, muito mal feita. A neve do tempo já marcava a face daquele homem, que demonstrava, pelas feridas expostas nos braços e nas pernas, uma luta talvez quase insana a fim de divulgar o ideal de que era portador. Mas o que mais impressionava a massa, a multidão que ali se acotovelava, num ambiente turbulento, barulhento, até o momento em que Paulo adentrou o recinto, era o fato de que se percebia, através daquele homenzinho maltrapilho, que parecia um beduíno do deserto, com a pele tostada, por certo pelas demoradas viagens que fazia para divulgar o ideal de que era portador, era a tranquilidade incrível, especial, que ele demonstrava e que se podia perceber de alguma forma vazar através do seu olhar. Há um sinal de Festos para que ele pudesse falar. Um dos soldados abre a algema. Ao abrir a algema, esta cai no assoalho de mármore, fazendo o barulho metálico típico, que contrastou com o tinitar nervoso dos braceletes de ouro da rainha Berenice. Esse fato singular, curioso, nessa imagem que trazemos para a reflexão neste momento, pode nos remeter, como propõe um pensador, a uma reflexão muito oportuna, sobretudo para os dias de hoje. Vejamos só, como acabamos de dizer. Paulo estava ali, diante da massa ignara, diante da multidão que não sabia realmente os valores que aquele homem carregava em si, que se dispunha a compartilhar. Ele fisicamente, de fato, estava preso, manietado. Não tinha a liberdade de ir e vir, mas espiritualmente, pela consciência tranquila dos deveres cumpridos, ele estava em paz consigo mesmo. Ao passo que, conforme a história registra, ao contrário da rainha Berenice, que tinha uma vida licenciosa, devassa, ela tinha, portanto, a liberdade de ir e vir, mas estava presa em si mesma, nas suas próprias cadeias intelectivas, em razão dos tormentos íntimos que experimentava. Ele estava preso, mas estava livre. Ela estava livre, mas estava presa. Vejamos que isso é interessante, porque ilustre pensador disse certa feita, e algo que tem a ver com a nossa realidade contemporânea, e podemos prestar atenção nisso, que quase sempre o aplauso das massas, das multidões, ele é pronto e demorado na razão inversa do seu valor. Mais aplauso, às vezes, no mundo em que nos encontramos, menos valor tem o aplaudido. Enquanto aqueles que de fato mereciam ser aplaudidos, estão aí esquecidos, mesmo que trabalhando na calada da noite ou na sombra do dia, suerquendo vidas, dando as próprias vidas em verdadeiros holocaustos morais, para que a mensagem do afeto, do amor, triunfe e transforme esse mundo em um mundo melhor. Glória e decadência à luz do Evangelho do Cristo. Na perspectiva do mundo, aquilo que pode ser de fato visto como glória é decadência. Mas na perspectiva do Cristo, a sua mensagem fulgurante está aí, como um achote, como um farol, a nos apontar um rumo a ser seguido, para que nós rompamos esses grilhões que nos amarram a um passado de dor, de sofrimento. E através das opções lustras que devemos fazer pelas trilhas do amor, possamos, através dos nossos atos, gradativamente, anularmos o nosso ontem negativo. Paulo tem a palavra. E como ele tinha uma têmpera de aço, era um homem de uma coragem incomparável, ele aproveitava toda e qualquer oportunidade, ainda mais com uma assembleia daquela, para divulgar a mensagem que lhe modificara a trajetória existencial. Desconhecedor da oratória de Paulo, a oratória é uma arte, cuja origem, de forma mais apropriada, podemos dizer, está na velha Hélade, na velha Grécia, que era uma arte, a arte do bem dizer.
A arte de persuadir através do verbo e do magnetismo pessoal do palestrante, do orador. Nós vamos encontrar grandes oradores no mundo antigo. Alguns que utilizavam e ainda utilizam a oratória para o mal. Outros que a utilizam, como Paulo, como Antônio de Pádua na Idade Média, como Divaldo Pereira Franco no mundo contemporâneo, ou como Viana de Carvalho na Seara Espírita, como Frei Francisco de Monte Alverne no Brasil do século XIX, para tocar os corações e ajudar cada um dos que tiveram a oportunidade de ouvir esses peregrinos do Senhor a despertarem seu mundo interior para a realidade mais que urgente de se pôr em prática os ensinamentos do poeta Galileu. Assim era Paulo. E aí Paulo começou, aproveitando aquela oportunidade, a discorrer livremente acerca da sua vida, após a autorização de Pórcio Festus. Na narrativa que fez, Paulo falou dos seus anelos, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida e do desejo que ele tinha desde adolescente de um dia vir a exercer o ofício de rabino no Templo de Jerusalém ou de Salomão. Ele era ligado ao grupo dos fariseus e tinha como orientador Gamaliel, um sábio por excelência. Esse mesmo sábio, mais tarde, quando Paulo, esbaforido, encolerizado, se dispôs a perseguir os cristãos, disse-lhe, e aí nós podemos ter uma noção da sua prudência, da sua sabedoria. Saulo, lembrando que Saulo era o nome de Paulo antes da sua conversão. Diríamos que Saulo era o Paulo antes da sua espiritualização. Saulo, meu filho, acerena o teu coração, porque se essa mensagem, essa corrente de pensamento que tu pretendes debelar, ela for falsa, meu filho, o tempo se encarregará de dissolvê-la, de diluí-la. Mas se ela for verdadeira, ninguém mesmo, nem mesmo tu serás capaz de detê-la. Paulo fazia parte desse grupo. Queria ser um rabino, mas os seus projetos, a sua vida tomariam um novo rumo quando, certa feita, ele teve a oportunidade de ouvir um brilhante e eloquente pregador cristão, de nome Estevão, cuja história é mais detalhadamente, pormenorizadamente para nós passada e conhecida graças à pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, na antológica obra Paulo Estevão, uma das mais incríveis obras, para mim, a mais incrível obra literária espírita que tivemos a oportunidade de ler, obviamente que depois do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação, mas em termos de romance, ela é au concurso, porque narra nuances, detalhes acerca da vida de Paulo e de Estevão, originalmente Gesiel. Aparece em cena Abigail, irmã de Estevão, que se tornaria noiva de Paulo, que o livro Atos dos Apóstolos não contempla essas informações biográficas. E o fato é que, portanto, aí nós temos essa narrativa que acrescenta consideravelmente informações a respeito da vida daquele que seria cognominado pelas tradições de o apóstolo dos gentios. Gentios eram, àquela época, os que viviam além das fronteiras da Palestina. Mal comparando, só para o entendimento, didaticamente assim expondo, os gregos e os romanos adjetivavam, classificavam os que viviam além das fronteiras de Roma ou da Grécia e que não falavam o latim ou o grego para os gregos, de bárbaros. Então todos que viviam além de Roma seriam bárbaros para os romanos. Um fenício era um bárbaro, um judeu era um bárbaro, embora houvesse pela história a classificação de grupos bárbaros específicos. Mas, assim para o judeu, também o eram aqueles que não tinham uma vinculação direta com o judaísmo, como vai acontecer com alguns amigos de Paulo, entre eles Silas, de origem síria, que vai se tornar um dos braços direitos de Paulo. Ele era um gentio. E Paulo entendeu corretamente, nem todos os seguidores de Jesus assim entendiam, como Tiago Menor, de Jerusalém, embora também tivesse uma razão de se posicionar de forma mais sectária, mas o livro a que fizemos menção mostra isso. Paulo entendeu corretamente que a mensagem de Jesus ela não era para ser circunscrita à Palestina tão somente, mas ela era como o próprio Jesus assim propusera,
para ser difundida a todas as criaturas, a todas as gentes, a todos os gentios. Porque Jesus propusera aos seus discípulos que os mesmos após a sua partida fossem aos pares, de 2 em 2, pelo mundo afora, e se dispusessem a levar o evangelho a todas as criaturas, propondo a universalidade da mensagem de que foi portador. Ele, que conforme a mensagem da autoria do irmão Léo, lida na introdução da nossa reunião pelo nosso irmão Felipe Rangel, demonstra a grandeza desse psiquismo, que designado por Deus se converteu no que poderíamos dizer, como assim também o tinha Leon Denis, numa espécie de administrador ou de governador do planeta Terra, preexistindo a formação do nosso próprio orbe e ensejando as condições necessárias para que o mesmo pudesse, em tempo futuro, abrigar a vida nas expressões orgânicas como hoje nós conhecemos. Paulo tem a oportunidade de falar, até o momento em que embarga a voz emocionado diante da Assembleia, ao fazer menção à sua conversão ao cristianismo. A princípio relata o episódio da perseguição. Soube da existência de um núcleo cristão que estava em franco desenvolvimento na cidade de Damasco, na Síria. E recebendo cartas de delegação do Sinédrio, ele se deslocou para aquela localidade na companhia de 3 cavaleiros, para debelar, destruir aquela comunidade, porque à época ainda não chamados de cristãos, mas os seguidores do caminho, porque viviam num núcleo na casa do caminho, nas cercanias de Jerusalém, abrigando os deserdados da sorte de Israel, cuidando das viúvas de Zebulun, dos órfãos de Neftali, dos leprosos de Cesareia, simplesmente para assim, dessa forma, como nos trabalhos de promoção social que as casas espíritas são convidadas a exercer, mantermos esse vínculo, esse elo com a essência primitiva da mensagem de Jesus, que propunha a necessidade de nós sentirmos o que falamos, porque falar é fácil, mas difícil é pôr-se em prática aquilo que se prega. Paulo, portanto, tem a oportunidade de ali discorrer, e no momento em que fala dessa perseguição, ele registra que foi a viagem derradeira da sua trajetória como Saulo. A viagem naquela época, na travessia do escaldante deserto da Síria, era penosa e demorada. Os cavaleiros, se fossem a cavalo ou mesmo a camelo, tinham que parar aqui e acolá em algum oásis para a sombra da vegetação desses afloramentos naturais, retemperarem as suas forças, solverem água, fazerem uma rápida alimentação frugal, a fim de prosseguirem no seu desiderato, no seu destino. E assim aconteceu. Já por volta do 3º dia, há aproximadamente meio-dia, conforme registra o livro a que fizemos menção, constante do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Paulo tem a oportunidade de já ao longe visualizar a silhueta, o perfil do casario de Damasco. Ele exulta. Acelera o passo do animal que o conduzia, no que é acompanhado pelos 3 cavaleiros. Só que de repente ele resolve olhar para o céu, sem nuvens. O sol a pino, enxuga a testa suarenta, franze a testa, e um fenômeno inusitado, incrível, usando a terminologia espírita, mediúnico, fez com que ele parasse abruptamente e avaliasse a sua trajetória de vida. De repente, segundo a narrativa de Emmanuel, na obra que fizemos menção, e só um detalhe para quem conhece a gênese da obra Paulo Estevão, como diria mais tarde Chico Xavier, em carta a Antônio Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, muito amigo do médium de Pedro Leopoldo, para a composição dessa obra se estabeleceu uma espécie de circuito mediúnico, o qual Paulo, das esferas onde se encontrava, procura Emmanuel em esferas mais próximas da Terra, em planos mais vinculados à corte planetária, pelo trabalho que estava realizando junto do médium Chico Xavier, repassa as informações que são captadas por Emmanuel, que passa ao médium de Pedro Leopoldo. Somente assim que nós conseguimos compreender os detalhes da obra, que é verdadeiramente impressionante. Quem não leu, fica a sugestão para a leitura. É um clássico. A obra que mais até hoje, repito-lhes, na condição de leitor,
de curioso da história e de espírita que mais nos impactou foi indiscutivelmente essa obra extraordinária. E o fato é que Paulo percebe algo de diferente. A sensação que ele tinha, vendo pelas retinas espirituais, era como se de repente o céu se fendesse, se rasgasse, de cima a baixo. E uma luz estranha, intensa, ofuscou-lhe de tal forma a visão que ele não se conteve sobre o animal que o conduzia e foi ao chão. Em um momento de arrebatamento espiritual, à medida em que se recompunha, ele não sentia a dor intensa provocada até hoje pelos grãos de areia na epiderme. É um calor insuportável. E os 3 cavaleiros que o observavam naquele momento, em delírio, a sensação que eles tinham era essa, porque Paulo balbuciava algumas palavras ininteligíveis, incompreensíveis, como se tivesse, estava conversando com o invisível, com uma força estranha. Eles achavam que ele, por conta do calor, da viagem demorada, estava delirando. Só que o que eles não entendiam é que Paulo estava tendo um diálogo que modificaria em definitivo a sua vida. No momento em que ele cai, a escuridão se faz. Paulo ficaria durante algum tempo completamente cego. Mas ainda percebe a iluminação intensa. E aquela iluminação vai se diminuindo, e aos poucos ele percebe o perfil de um homem de aproximadamente 1,75 m, 1,80 m, de uma beleza singular. Os cabelos à moda nazarena, conforme a tradição da época, da cor da amêndoa silvestre ou do bronze envelhecido, desciam até os ombros, dos ombros pelas costas. A barba espessa, dividida ao meio, mais enegrecida que os cabelos. Mas o que mais o impressionava era o olhar cristalino, penetrante, daquele serafim de luz que parecia as águas límpidas do Jaboque, um dos afluentes do Rio Jordão. E quando ele cai, ele escuta na acústica da alma aquelas palavras que reverberarão por toda a eternidade: por certo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O mais interessante é que nós podemos também fazer uma reflexão. O lobo voraz, Paulo, perseguidor dos cristãos de Damasco, vai ter a oportunidade de perceber que veio ao seu encontro a ovelha pacífica. A ovelha vem na direção do lobo para buscá-lo naquele momento. E Paulo, não entendendo ainda o que acontecera, pergunta à entidade espiritual que se lhe apresentava: quem sois vós, Senhor? Quem sois vós? E Jesus, na ternura que lhe é peculiar, entreabrindo os seus lábios divinos, diz-lhe: sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante, vamos parar esta narrativa para fazermos as reflexões complementares. É que Paulo demonstra nesse momento exatamente a sua grandeza espiritual. À semelhança de Maria, conforme o texto de Lucas, quando ela tem a oportunidade de ser visitada por um ser espiritual que a tradição nominou de Gabriel, palavra que em hebraico quer dizer Gabri é moço, Deus, moço de Deus, um ser espiritual, e não o nome próprio de um anjo, como assim foi nominado posteriormente, mas aquele ser espiritual que se apresenta a Maria e diz a ela que ela estava grávida de um menino, na época em que não havia ultrassonografia, para prever o sexo do bebê, já antecipa e diz que ela estava grávida de um menino, e sugere até o nome Yeshua, Jesus, na versão latina. E Maria demonstra a sua grandeza e a sua humildade exatamente no momento em que ela se entrega a Jesus para que fosse cumprida nela a vontade de Deus. Paulo age dessa forma: Senhor, reconhecendo imediatamente o seu equívoco, o que queres que eu faça? E é um dos mais incríveis exemplos de transformação de toda a história do cristianismo. O ódio que ele nutria aos cristãos era tremendo. E ainda mais se formos ler a obra que fizemos menção com o acréscimo de ele culpar os cristãos pela morte indireta da sua noiva Abigail. E ele, Paulo, foi o responsável pela morte através da dilapidação, do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo.
Então vejam que Paulo muda a sua vida. Assim como aconteceria mais tarde com Santo Agostinho, que após ouvir a pregação de Santo Ambrósio na igreja de Milão, deixou a vida licenciosa que levava para se tornar um dos grandes paladinos da divulgação do pensamento cristão no fim da Antiguidade e ao longo da Idade Média. Como vai acontecer com Francisco de Assis, o poverello, o pobrezinho da Úmbria, que, envolvido em guerras intestinas na região da Península Itálica, para atender a contragosto o desejo de seu pai, Pietro Bernardone, de que ele se tornasse um cavaleiro medieval que lhe daria status, honra naquele contexto, após uma experiência também mediúnica com o próprio Cristo às margens do riacho Spoleto, ele deixa de ser o cavaleiro medieval para se tornar o grande cavaleiro da esperança, o cavaleiro do Cristo. Com esse exemplo que até hoje nos impacta como o maior símile, o maior imitador, evidentemente, na nossa opinião, de Jesus após a passagem de Jesus na Terra. Poucos imitaram a vida de Jesus e viveram como Jesus viveu, como Francisco de Assis, a ponto de, por um condicionamento atávico, querer sentir tanto nas próprias carnes a dor que Jesus sentiu, que, segundo seus biógrafos, na sua breve existência, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1182, embora a igreja celebre, 26 de setembro de 1182, e desencarnou no dia 3 de outubro de 1226, embora a igreja celebre o seu dia como sendo 4 de outubro. Curiosamente, 3 de outubro, para quem é espírita sabe, o mesmo dia do nascimento do professor Hipólito Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec. Francisco desejou tanto sentir nas carnes a dor da crucificação, que eles são plasmados por um fenômeno explicado pela parapsicologia, nos pulsos, pelo seu condicionamento atávico. Ele acreditava ser nas mãos e foi nas mãos, mostrando que era algo mais dele próprio pelo desejo de sentir os estigmas do que propriamente os estigmas. Nos pulsos, no peito e nos pés, as marcas da crucificação. Mas voltando a Paulo, portanto, Paulo tem a oportunidade de fazer essa pregação. E eu trouxe Paulo para cá por um motivo muito óbvio. Eu falava há pouco antes de subir à tribuna para discorrer sobre o tema proposto. Após a introdução feita pelo Tito e a mensagem lida pelo Felipe, do nosso irmão Léo, o Tito fez a evocação. Às vezes é bom lembrar, às vezes nem tanto, porque nós constatamos que o tempo vai passando. Da primeira vez que nos ouviu, ainda no velho Gepol, com presença de almas muito queridas. E o seu Léo gostava muito de uma palestra que fizemos, tanto que ele pediu para que repetíssemos. Não exatamente como a que faremos agora, estamos fazendo, mas era uma que abordava sobre a vida de Paulo de Tarso, e nós tivemos a oportunidade de fazê-la naquela ocasião. Eu me lembro até que o próprio humorista Moção estava presente na ocasião e assistiu a palestra de olhos fechados. Um pouco diferente, porque a memória não nos permitiu agora trazer do jeito que foi a palestra àquela época. Eu dizia para o Tito, em homenagem ao seu Léo, de alguma forma em homenagem a nós mesmos, pelo menos eu gosto, sou admirador de Paulo, vamos tentar encaixar essa narrativa de Lucas com acréscimos de Emmanuel para que possamos aproveitar o ensejo em meio a essas reflexões de período de encerramento de mais uma etapa no ciclo das nossas existências e sobretudo desse período que pela tradição do mundo ocidental nós pelo menos deveríamos relembrar a descida à crosta planetária do mais puro dos puros homens que aqui já pisou. O Natal, celebrado oficialmente pela tradição no dia 25 de dezembro, embora saibamos que Jesus não nasceu nem no dia 25 de dezembro, nem no mês de dezembro, nem é exatamente 2018 ou 2019 anos. Isso é ponto pacífico de discussão. Ele nasceu no ano 4, ou no ano 6, ou alguns ainda aventam a possibilidade no ano 7, antes do ano 1. Mas tudo isso é questão de menor importância. O importante é que ele nasceu. E a sua descida à crosta planetária, à nossa dimensão, foi tão estupenda, tão extraordinária, que a história não o comportou e tivemos de dividi-la em antes e depois do seu nascimento. Daí a nossa homenagem ao seu Léo, encaixando Paulo nessa reflexão de final de ano. Eu disse assim, de repente vamos seguindo a intuição, ver o que é que vai acontecer, encaixar Paulo no Natal, e pensamos que por outro lado também nós podemos reconhecer que nessa busca
de algo que a princípio era para ele um ideal, o de perseguir cristãos e matá-los, ele redimensiona a sua vida a partir daquele encontro com Jesus, vivendo ali o seu Natal. Porque o Natal para cada um é pessoal, é intransferível. Como de Santo Agostinho foi por certo, como fizemos menção, em Milão, na Itália, quando ele teve a oportunidade de ouvir uma pregação que modificou a sua maneira de ser e de pensar. Como poderíamos dizer que também o Natal de Francisco, aliás, o idealizador das mimosas lapinhas, que na sua ingenuidade infantil, com a sua pureza d'alma, ele queria simbolizar aquele ambiente de simplicidade no qual ele, Jesus, veio à Terra e deu seus primeiros vagidos em meio àquele ambiente de simplicidade. Na bucólica Betleém, ou Belém, segundo a tradição, assim nos apresenta. Então, cada um pode ter o seu Natal, pessoal. E, aliás, já que estamos no final de ano também, aproveitando essas reflexões que fazemos, podemos pegar com Paulo algo extraordinário, que é a sua capacidade incrível, única, de se converter no apóstolo, poderíamos dizer, da esperança. Porque Paulo é de uma coragem incomparável. Depois desse episódio de adesão, ele vai passar por vários problemas. Ele vai enfrentar a família que não vai aceitar a sua conversão. Não desiste. Prossegue mesmo sem os seus familiares. Os amigos mais próximos da infância, da adolescência, da juventude, acreditam que ele estava em delírio. Depois, os próprios seguidores de Jesus vão duvidar dele, acreditando que ele talvez estivesse, de alguma forma, orquestrando um plano a fim de se infiltrar no núcleo cristão de Jerusalém, na Casa do Caminho, para delatar as principais lideranças. E de recusa em recusa, ele mesmo assim, precisando exilar-se momentaneamente, para melhor concatenar as ideias, no deserto, na companhia de um casal de cristãos, Áquila e Prisca, sem que os mesmos soubessem, a priori, que Paulo era o implacável Saulo, perseguidor de cristãos, ele se mantém durante 3 anos, em completo anonimato, demonstrando a sua humildade verdadeira, fazendo as reflexões necessárias para, quando voltasse, se tornasse o gigante da divulgação da mensagem do Evangelho. Embora alguns critiquem a ação de Paulo, e vemos hoje alguns historiadores, pesquisadores, até espíritas, que não conhecem Paulo porque descontextualizam o trabalho de Paulo, não entendem Paulo como qualquer personagem da história, como um personagem de seu tempo, o homem que viveu numa época, num contexto específico. Paulo foi gigantesco, porque a partir de então ele levou com a sua esperança, com o seu destemor, a mensagem da Boa Nova aos mais longínquos rincões do mundo então conhecido. Listra, Tessalônica, Éfeso, Corinto, Chipre, tiveram a oportunidade de ouvir o verbo de Paulo, que falava sempre da necessidade da transformação interior, da necessidade de fazermos morrer em nós o homem velho, símbolo do homem egocêntrico, egoísta por excelência, em perfeita consonância com o que preconizam os espíritos, na obra basilar da codificação, quando realça a necessidade de nós trabalharmos o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas, que são óbices, obstáculos terríveis a uma caminhada de nossa parte mais acelerada no rumo da conquista dos valores imperecíveis da vida, que todos nós, por certo, aqui presentes, queremos nós, neste corpo ou fora dele, encarnados ou desencarnados, buscamos um dia alcançar. O fato é que Paulo, portanto, teve essa coragem. Foi mordido por uma serpente em Chipre. A sua esperança fez com que o efeito do veneno fosse neutralizado. Levou bofetões, pauladas. Em Listra foi jogado seu corpo, depois de uma surra terrível, sob um monturo de lixo, ficando ele entre a vida e a morte. Recompõe-se, prossegue na sua missão. E o mais surpreendente aconteceria mais tarde, quando ele teve a oportunidade de pregar em Atenas, na Grécia, berço da cultura da civilização clássica. Ele acreditava, e na sua pureza da alma, de que de repente, por ser grego por nascimento, como fizemos menção, os gregos pudessem melhormente entender a lógica inquestionável da mensagem de Jesus. Porque a lógica é a expressão do amor a Deus
e ao próximo como a si mesmo. É filosófico. É a velha máxima socrática, que na verdade era do oráculo de Delfos, do conhecimento de si mesmo. Só amaremos efetivamente o nosso próximo se nos amarmos verdadeiramente. E Paulo assim entendia. Acreditava que os gregos entenderiam. E teve a oportunidade de pregar no Areópago, na parte alta da cidade, para os intelectuais atenienses, que durante um bom tempo apreciaram a sua oratória, mas no momento em que ele falou das suas convicções, da sua transformação, do fenômeno ao qual foi submetido em Damasco, e da ressurreição de Jesus, como ele entendia, as gargalhadas despontaram no recinto. O que na verdade Paulo não entendera no primeiro momento, depois ele entenderia, é que os gregos, embora intelectuais, berço da filosofia, como acontece com muitos de nós, estavam por demais empanturrados de filosofias, mas estavam nulos na capacidade de sentir, de perceber a necessidade do afeto. Por isso diria mais tarde Charles Chaplin no discurso do filme antológico Ditador, em plena década de 1930. Nós pensamos muito e sentimos muito pouco. Essa é a grandeza de Paulo, o apóstolo da esperança, que após esse episódio aparentemente fracassado, recebendo a visita de Timóteo no dia seguinte, ele muda a sua estrutura psicológica e mesmo ao quebrado, envelhecido, doente, pede para, naquele dia, partirem na direção de outras províncias que requisitavam a sua presença física, a fim de que ele pudesse ali melhor levar a mensagem de Jesus. Paulo é, portanto, esse apóstolo da esperança, esse homem destemido, a esperança que nós deveremos cultivar. Como diz o professor Mário Jorge Cortella, grande filósofo dos nossos dias, poucos sabem, mas a palavra esperança, ela é oriunda de um verbo. Existe o verbo esperançar, que é diferente do verbo esperar. Porque quem espera nem sempre alcança, embora o ditado popular proponha isso. Mas quem esperançar de maneira efetiva alcançará, porque esperançar é uma esperativa em que você simplesmente não cruza os braços, mas que você age para superar aquele problema pelo qual você esteja momentaneamente passando. Paulo nos deixa muito claro, e mais tarde numa ponte, em pleno século XIX, com o projeto do Espírito Verdade, para que Allan Kardec pudesse na Terra ensejar o advento do Espiritismo, Paulo volta à baila, e é dele uma das mensagens mais ilustrais, constante do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Fora da caridade não há salvação. Título inspirado por Allan Kardec, pelo próprio Paulo, que assina a última mensagem mediúnica desse capítulo, que tem por título Fora da caridade não há salvação. Paulo volta, portanto, integrando a equipe do Consolador, para nos obsequiar essa mensagem extraordinária e fundamental, que é o dístico da doutrina que abraçamos. E a razão de ser da nossa presença, por exemplo, hoje, nesta noite de fraternidade, já que a Casa de João e Francisco tem por propósito realçar também esse trabalho de dar, além do pão espiritual, o pão material àqueles que a buscam. A figura de Paulo é, portanto, incrível, e a coerência do seu pensamento permanece, mesmo 18 séculos à frente, porque é de Paulo, e assim considero, uma das mais belas páginas da literatura universal de todos os tempos, que é a sua primeira epístola aos cristãos de Corinto, cujo conteúdo muitos conhecem, já ouviram, reouviram, leram, releram. Eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver caridade, que é a tradução original, isso de nada valerá. Já falamos noutra oportunidade. A tradução original tem a palavra, a expressão caridade. Atualmente, em algumas traduções bíblicas, se usa ou se substitui a expressão amor. Alguém disse certa feita, mas amor e caridade não são uma e a mesma coisa? Não necessariamente. Questão de semântica das traduções é algo problemático. Embora podemos dizer, como Emmanuel, que a caridade é o amor em ação, mas a caridade, na nossa língua portuguesa, ela tem um sentido específico. A palavra caridade, caritas, charitas, quer dizer, entre outras coisas, também amor em ação prática, vivida. Pode ser afeto, pode ser carinho. Ser carinhoso é ser caridoso. Todo mundo gosta de receber uma caridade no cabelo, aqui no cafuné, segundo a expressão nossa bem nordestina. Todo mundo gosta de receber afeto, de recebermos ternura,
de sermos alimentados por esse sentimento sem o qual ninguém vive. O amor alimenta as almas. Mas a caridade, ela tem um sentido específico. E às vezes, brincando, eu gosto de dizer, já disse isso aqui em outra oportunidade. Quer ver como a palavra caridade ela tem um sentido diferente de amor? Se você chegar mais tarde para sua esposa e dizer para ela que está casado com ela há 20 anos por amor, ela vai adorar. Mas se você mais tarde chegar para ela e dizer que está casado com ela há 20 anos por caridade, os risos de vocês já demonstram o que pode acontecer. Portanto, não digam, para bem de todos e felicidade geral da nação. Então percebamos o quanto coisas simples podem significar. Paulo, portanto, foi esse apóstolo da esperança, o apóstolo da ternura, o apóstolo do afeto. Por isso é que ele termina a sua epístola, que fizemos menção, ressaltando a fé, a esperança e a caridade, embora o realce proposital, intencional e necessário, em perfeita consonância com o que preconiza o Espiritismo, que dessas três, a caridade é a virtude por excelência. Nós precisamos, embora o Espiritismo proponha uma reflexão mais detida sobre as questões transcendentes, de um conhecimento ou de uma sabedoria que ame, e de um conhecimento que, de certa forma, demonstre o afeto que nós poderemos ter uns com os outros. Nós necessitamos de um amor que saiba e de uma sabedoria que ame, ou de um conhecimento que ame. Falando disso, queremos dizer da necessidade do afeto que nós temos que demonstrar nas nossas relações, seja como cristãos, seja sobretudo, já que estamos numa instituição espírita, entre nós espíritas. Nós devemos nos empenhar, como diz Allan Kardec, para sermos espíritas. Espíritas com E maiúsculo, porque se reconhece o verdadeiro espírita, não por ser uma alma pronta, acabada, perfeita, santa. Santo, verdadeiramente na terra, na acepção das palavras, só Jesus. O protótipo da perfeição. Todos nós somos seres que titubeamos, que caímos, que levantamos. Então que todos nós possamos vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, para não dizermos espíritas, mesmo que seja espírita ainda com E minúsculo. Porque o espiritismo será, como disse Leão Denis, aquilo que dele os espíritas fizerem. Para fechar a nossa reflexão, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que tocou fundo os nossos corações. Para percebermos através dela, com a qual fecharemos a nossa reunião última do ano, o quanto nós precisamos do carinho, do afeto, nos sensibilizarmos. Nós temos que nos sensibilizar, é necessário pararmos as brigas entre nós, as contendas constantes. Nós nos desgladiamos tanto uns com os outros. Nesse processo eleitoral agora, recente e passado, vi espíritas se agredindo, irmãos. Eu normalmente não, o Tito me conhece, eu não me meto nessas questões. Não é que devamos ficar alienados à realidade, nós podemos exercer a nossa cidadania e sim, como cidadãos, pelejarmos contra as injustiças de todo o país, mas de forma equilibrada, respeitando as convicções, os pontos de vista alheios. Porque Allan Kardec, a quem seguimos, propunha como dístico para nós espíritas: trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerante não é ser conivente com o equívoco, mas compreender as mazelas alheias, os pontos de vista, as complexidades de cada um de nós. E a historinha que eu queria terminar com vocês fala de um Paulo. Uma história baseada no fato real, mas de um Paulo porque na verdade era um Paulo americano. A história de um garotinho chamado Paul, de 7 anos, e de uma telefonista chamada Sally, cuja história, quando lemos pela primeira vez, tocou fundo do nosso coração a ponto de nos comover às lágrimas. E nós precisamos nos emocionar. Nós precisamos desse sentimento. Estamos muito graníticos, muito frios, como mármore. Nós precisamos ser mais quentes na nossa fé. Somos latinos. E o latino, ele exterioriza as suas emoções através dos movimentos, da ação. Nós somos muito táteis. Abracemos, beijemos, respeitosamente, evidentemente, cuidados devidos temos de ter. Mas aqueles com os quais convivemos, pais, filhos, pais, esposa, digamos uns aos outros o quanto o outro é importante para nós. E a historinha com a qual finaliza a nossa preleção, agradecendo mais uma vez o carinho do Tito, que gentilmente nos convida para aqui estarmos
fazendo com que nós não percamos essa lembrança do seu Léo, o velho Gepol, que tinha mais ou menos esse espírito aqui. Algumas palestras, embora o Tito tenha lembrado lá em cima na escolinha, nós fizemos ao ar livre, em alguns momentos, quando algumas reformas estavam sendo feitas. Então a historinha, ela se baseou em fatos reais, ocorridos na década de 1920. Eu queria só pedir a permissão de vocês, como é uma historinha, para contá-la com o sabor das minhas emoções. E evidentemente, já que vou fazer uma narrativa, eu pediria a permissão para me colocar na condição do personagem principal, um garotinho de 7 anos chamado Paul. A história se passou em Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos. Década de 1920. Lembro-me como se fosse hoje. Naquele dia, papai comprou e deu de presente à mamãe aquele que viria a ser o primeiro telefone da vizinhança. Naquela época, os telefones eram diferentes dos telefones de hoje. Era uma caixa preta, bem lustrada, com partes metálicas. Tinha uma haste metálica sobre o qual um objeto pontudo em forma de cone, o receptor, era elevado até o ouvido. E mamãe, quando pretendia falar, se espichava bastante para colocar a sua boca numa espécie de terminal de corneta. Era curioso aquilo. Na cabeça de um menino eu não entendia muito bem, mas fiquei impressionado, porque foi fixado na parte principal da sala de estar, na parede. E mamãe ligava o aparelho, mexendo na haste metálica, tirava o receptor e dizia umas palavras que na minha cabeça, de 7 anos, um menino, eram palavras mágicas. As palavras mágicas eram: informação, por favor. E surpreendentemente, de dentro daquela caixa estranha, parecia que vinham as informações, porque mamãe perguntava acerca de tudo: se ia chover no dia seguinte, qual era a previsão do tempo, do cinema, do filme que iria passar na sessão de domingo. E de repente as informações vinham com precisão. Isso foi acontecendo e eu não podia pegar no telefone, era criança. Até que um dia mamãe resolveu ir na casa da vizinha para pegar uma receita de bolo a fim de fazer uma surpresa para o papai, que aniversariaria na noite daquele dia. Ela foi rapidamente, disse que eu me comportasse, ficaria sozinho em casa, mas que eu não mexesse em nada. Mas você sabe como é, né, criança? Ela disse isso, assim que ela saiu, eu corri para a despensa, peguei uma maleta de papai, porque via papai mexendo em algumas ferramentas, e peguei alguns objetos e de repente encontrei o martelo que o papai utilizava e saí martelando a ele, quando de repente, sem querer, acertei o meu dedão, o meu polegar. A dor foi terrível. Eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, como não tinha plateia, eu não pude chorar, engoli o choro. Andei de um lado para o outro, mexendo a mãozinha, o dedo não parava de doer, e mamãe não chegava, até que de repente eu me lembrei da caixa mágica. E de repente aquele gênio da lâmpada de dentro dela poderia me dar alguma solução, porque eu não aguentava mais a dor. Então eu fui até o telefone, peguei uma cadeira, porque eu não podia alcançar, me espichei bem e procedi como mamãe procedia. Tirei o receptor, coloquei no ouvido, comecei a falar e disse as palavras mágicas. Informação, por favor. De dentro da caixa, uma voz aveludada, feminina, muito terna, disse: informação? Pois não. Agora que eu tinha plateia, eu comecei a chorar, desabei. E disse: meu dedo está doendo muito, meu dedo está doendo muito, o que faço? O que faço? Ela disse: tenha calma, meu filho, como é seu nome? Meu nome é Paul. Quantos anos você tem? 7 aninhos. Algum adulto com você aí agora? Não, eu estou sozinho, mamãe foi aqui, mas está demorando, não voltou. Eu disse: tenha calma, me diga uma coisa, seu dedo está sangrando? Não está sangrando, mas está doendo muito. Você tem aí uma geladeira perto? Sim, eu tenho uma geladeira. Vá até a geladeira. Dá para você tirar uma pedrinha de gelo? Sim, dá. Você pega a pedrinha de gelo, comprime a pedrinha junto do seu polegar e depois você me diga o que vai acontecer. Assim eu fiz. Peguei a pedrinha, coloquei no polegar. Não é que quase que no passe de mágica a dor desapareceu, quase que por completo. A partir daquele dia eu não largava mais
Dona Informação, como eu passei a chamá-la. Ligava para Dona Informação para saber de tudo, evidentemente, quando mamãe não estava em casa. Eu perguntava sobre os deveres de geografia, de matemática. Foi com ela que eu aprendi, descobri onde ficava Filadélfia, no mapa dos Estados Unidos. O que eu deveria usar como ração para alimentar um esquilo que eu peguei no parque e agora estava criando como animal, que eu domestiquei. E assim ia correndo, até que um dia eu fiquei muito triste, porque Petey, o meu canário de estimação, morreu. E eu liguei para a Dona Informação para que ela me dissesse algumas palavras que aliviasse aquela dor da saudade. E eu liguei e disse: Dona Informação, pois não, pô. Por que é que os nossos passarinhos cantam tão lindamente para nós e terminam tristemente os seus dias como um amontoado de plumas no fundo de uma gaiola? Ela disse algumas palavras, confesso a vocês, mas que não me mexeram, não me fizeram nenhum efeito, até que em determinado momento ela disse para mim: pô, meu filho, lembre-se e creia, existem outros mundos onde os pássaros cantarão novamente. Existem outros mundos onde os pássaros cantarão novamente. Não sei porquê, mas essas palavras me causaram um efeito extraordinário na alma e eu acerenei meu coração. Ainda continuei até os 9 anos, quando papai teve de mudar-se para Boston, que ficava na costa leste dos Estados Unidos, para que eu pudesse dar continuidade aos meus estudos. Com 9 anos, lembro-me, a última pergunta que fiz a ela: Dona Informação, como se soletra a palavra consertar? 10 anos após dessas histórias, que ocorreram numa casinha simples, numa região erma, em Seattle, havia outros telefones, naturalmente, em Boston, mas eu não tinha coragem de ligar, porque sabia que a voz não seria a mesma. Até que, 10 anos após, eu voltei para incrementar os meus estudos já na universidade, numa cidade próxima a que eu morava. E o avião fez um rápido pouso no aeroporto de Seattle, onde eu teria de ficar por aproximadamente meia hora. Quando o avião aportou, eu fui para a cabine telefônica. Na época já os telefones eram de baquelite, aqueles telefones pretos, escuros, mas você tinha ainda que usar, na década de 1930, uma manivelazinha para que a telefonista pudesse se manifestar do outro lado da linha. E eu, nesses 30 minutos, 15 eu usei para conversar com a minha irmã, que ainda residia em Seattle, estava casada. E depois, não sei porquê, movido por um secreto instinto, eu me lembrei dessa voz que me marcou tanta infância, que eu tinha como uma amiga constante a me orientar nas horas de aflição. Confesso a vocês que eu não havia programado absolutamente nada. Peguei o telefone, movimentei a maçaneta e disse: Informação, por favor. E do outro lado, a inconfundível voz aveludada, feminina da minha infância respondeu com a ternura de sempre: Informação? Pois não? Eu digo a vocês com toda franqueza, eu não havia planejado nada. Mas intuitivamente eu perguntei: por gentileza, como se soletra a palavra consertar? Do outro lado da linha, fez-se um silêncio, como se a telefonista estivesse, de fato estava, tentando entender o que acontecia. E também não estava planejado. E de repente ela diz do outro lado da linha para mim: o seu dedo já sarou? Foi então que nós começamos a conversar. E eu disse para ela e ela disse para mim o quanto nós havíamos sido importantes uns para os outros, um para o outro. Ela me disse que havia casado, mas não tivera filhos. E disse: você não imagina quão bem as nossas conversas me faziam. Eu ficava ansiosa, aguardando uma expectativa angustiante que você me ligasse para tirar alguma dúvida, alguma curiosidade. E de repente você não mais ligou. Eu tive de viajar, papai mudou-se para outra cidade, mas você também não sabe o quanto foi importante para mim. E aí ela disse: vamos nos conhecer.
Ele disse, vamos, eu estou indo agora para um curso na cidade próxima e volto daqui a 3 meses. Nós podemos nos encontrar e conversar. E ela disse, pois não. Olha, meu nome, caso você queira ligar, é Sally. Sally, eu nunca soube que você se chamava Sally. Mas você, eu sempre soube que se chamava Paul. E houve um sorriso, uma brincadeira. E aquela conversa amorosa, afetuosa, foi interrompida. Paul seguiu no seu destino. 3 meses após, ele volta no mesmo aeroporto com a expectativa de conhecer a criatura que a abençoara com palavras de otimismo e de esperança da sua infância. Tira o telefone do gancho e pergunta, eu poderia falar com a Sally? Quando ele atende, a voz que disse informação, por favor, ele sentiu que era diferente, não era mesmo. Eu poderia, por gentileza, falar com a Sally? E a telefonista disse, você é amigo dela? Ele disse, sim, um amigo bastante antigo, de muito tempo. Ela disse, você não sabe? Ele disse, não. Sally faleceu há 1 mês. Sally estava muito doente nos últimos tempos, a ponto de vir trabalhar só meio turno. Eu lamento, infelizmente ela partiu há exatamente 1 mês. Eu chorei, não tinha como me segurar. E a telefonista percebeu o meu pranto. E quando eu já estava prestes a desligar, ela disse, espere um pouco. Pois não. Por acaso o seu nome é Paul? Sim, é Paul. Ela deixou um bilhete. E o bilhete está aqui para que eu lesse caso você ligasse. Você aguarda 1 minuto? Sim, aguardo. Ela foi e buscou o bilhete e disse, caso Paul apareça e me ligue, diga a ele que eu amo muito, mesmo sem tê-lo conhecido. E diga a ele que eu ainda continuo acreditando que existem outros lugares onde os pássaros cantarão novamente. Muita paz a todos, um Feliz Natal, um Feliz 2019. Um pouco aí, faça pressa. A prece? Então vamos agradecer a Deus a oportunidade do presente encontro. E já que falamos de Paulo, já que falamos de Estevão, vamos finalizar relembrando a ação missionária do apóstolo do Gentio, noivo de Abigail, segundo as informações que nos foram legadas por Emmanuel via Chico Xavier, recitando um trecho da oração de Abigail, constante na referida obra Paulo e Estevão. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tenebrosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, na alegria e na bonança, nossa porta de esperança, que nunca, 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 nunca mesmo se fechará. Muita paz.